Pessoal, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui, deixando a noite de vocês, em vez de estar em casa descansando, estarem assistindo uma palestra. Coisa chata, né? Mas às vezes é uma oportunidade também. Para mim é uma honra ter vocês aqui, estar aqui podendo conversar. Como o André falou, tá? Aqui é um momento de ambiente acadêmico. A gente quer discutir aspectos teóricos, mas discutir de fato a lei sem olhar para que lado nós estamos. Aqui no nosso público, algumas das pessoas que estão aqui eu já conheço, e eu sei que nós temos pessoas aqui de empresas públicas, que são contratantes, de empresas contratadas, empreiteiros. Nós temos a própria equipe da Baruf, que é uma equipe de consultoria, que atende a ambos os lados. E a ideia é essa, a gente trazer um pouco da riqueza desse conceito como um todo. Bom, antes de eu falar sobre isso, nós temos uma novidade hoje, que a gente tinha comentado. Nós estamos lançando agora um curso que chama Tudo sobre Obras Públicas. Obviamente, ele é um curso todo online e no final dessa apresentação aqui, nós vamos ter um link especial para quem está aqui no curso, para que possa aproveitar desse curso com desconto, etc. Tá? O curso é todo digital, fica disponível, vocês podem assistir, ele tem duração de 1 ano, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, são 10 módulos, cada módulo tem um tema específico, então dá para eliminar uma dúvida, reassistir, etc. E, obviamente, todos vocês aqui têm meu contato, qualquer dúvida, basta falar comigo. Bom, o que a gente vai falar da lei das estatais? O que é a lei das estatais, né? A lei das estatais, ela é uma lei que foi criada como uma resposta à corrupção deflagrada e conhecida após a Lava Jato de 2013 e 14. Então, vamos dar um passo atrás. Uma das coisas que a Operação Lava Jato identificou, quer dizer, ela nem era Lava Jato ainda, né? Ela se tornou Lava Jato depois, mas é que existia um conceito de corrupção institucionalizado em algumas empresas públicas. E por quê? Porque as empresas públicas tinham a liberdade de ter uma lei própria de contratação. Então, enquanto você tinha a Lei 8666, que era vinculante a quase todo mundo, você tinha leis específicas. Por exemplo, um dos mais famosos, claro, é o Decreto 2745 de 98, que era a lei de contratações da Petrobras. Então, a Petrobras não seguia a 8666, ela tinha aquele decreto. E quando começaram a entender a corrupção como algo institucional, perceberam que a liberdade das empresas terem uma própria regra fomentava isso. Por quê? Porque elas podiam fazer avaliações não isônomas, né? Ou seja, não isonômicas, que não tratam todas as empresas e concorrentes com a mesma condição. Basicamente, elas podiam dar os contratos para quem elas queriam, desde que montado adequadamente. Só que isso não era por si só ilegal. O problema é que nós estamos no Brasil, né? E no Brasil as pessoas acabam utilizando esse tipo de ferramenta para criar coisas legais. E aí, no meio da confusão da Lava Jato, foi entendido que tinha que nascer uma lei única, uma lei que qualquer empresa estatal ou qualquer PPP, qualquer empresa que tivesse receita e participação do governo em qualquer esfera, seja federal, municipal ou estadual, deveria seguir uma lei específica. E aí nasceu a Lei 13.303, tá? Então, a Lei 13.303, ela nasceu como resposta a um combate à corrupção, e ela trouxe novidades interessantes. Só que ela também traz algumas mudanças de cenário. Entre essas mudanças de cenário, obviamente, nós estamos falando principalmente das mudanças de cenário na introdução do Código Civil, como uma lei subsidiária, e também a questão dos novos regimes de licitação, além de alguns outros pequenos. Então, vamos falar aqui basicamente sobre conceitos da lei, ou seja, o que essa lei trata de coisas inovadoras? Quais são as oportunidades para ambos os lados? Quais são os principais desafios e riscos? Ah, pessoal, quero fazer um pedido a vocês todos. Por favor, não guardem dúvida para o final. Se tiver uma dúvida, abre o áudio e me interrompe. Enquanto eu estou com a apresentação aberta, eu não vejo se alguém quiser falar. Então, abre o áudio e me chama. E aí a gente já pode tratar um ponto específico ou matar uma dúvida na hora, tá bom? Não guardem para o fim. Então, vamos falar primeiro a questão conceitos, né? O que essa nova lei trouxe de conceitos inovadores?
Primeira coisa, não é um conceito desta lei, é um conceito que já vem desde a 8666, mas é um conceito que as pessoas sofrem muito para assimilar. Daniel, Oi? só um ponto. Eu acho que você está compartilhando a tela de visualização, de gestão da apresentação. Eu estou vendo que você já está no quarto slide e a gente está vendo o primeiro. Ô, você está brincando? É, Eu estava aqui todo contente, cara. Pera aí. Eu vou fechar aqui. É legal porque assim, né? Tem problema ao vivo. ao vivo. Eu vou tentar de novo. Você me avisa se deu certo agora, tá? Não, peraí. Agora eu fiz besteira de vez. Compartilhar. E agora, mudou? Não. Você pôs reproduzir, ele deve estar. Acho que faz o seguinte: põe reproduzir primeiro e depois você compartilha a tela onde ele está apresentando. Aí vai dar certo. Ok, vamos tentar de novo. O negócio é com mandracaria. Vamos lá. Primeiro eu vou reproduzir aqui. E agora eu vou compartilhar. Not working. Não, não. Vou fazer de outro jeito, então, que aí não dá problema, tá bom? Se não der do jeito certo, vai do errado mesmo. Pera aí. Pronto. Assim todo mundo vê? Assim dá, assim estamos vendo. Estamos Maravilha. vendo a guia, isso, aí você vai mudando na guia. Pronto. Então, pessoal, estamos aqui falando. O curso está no final desse evento. Eu vou mandar para todos vocês um link especial. Por que falar da lei das estatais? Já falei um pouquinho. Então, vamos falar sobre conceitos, tá? A primeira questão do conceito, né, é a questão do entendimento de projeto, que é uma coisa que não é novo, mas é necessário ser falado toda vez que eu falo de lei. Por quê? Porque aquilo que a lei chama de projeto é diferente daquilo que a engenharia chama de projeto. Então, vamos pensar na faculdade, tá? A gente está lá na faculdade estudando. A gente primeiro faz um estudo de viabilidade. Desse estudo de viabilidade nasce um anteprojeto, que é muito simplista. Ele tem uma estrutura de custos muito paramétrica, então eu vou utilizar a metodologia CUB, parâmetros de outras estruturas de custo e tal. E eu estudo se aquele projeto se torna economicamente viável e tecnicamente viável. Então, é um passo à frente da viabilidade econômica apenas. Deu certo? Eu sigo para um projeto básico. O projeto básico ele vai ter algumas definições, ainda macro, onde nós vamos seguir para o projeto completo, que é onde eu vou fazer toda a definição daquela obra, seja ela qual for. Esse projeto completo, ele, muitas vezes, nem na faculdade a gente ouve falar dele. O que ele é? Ele é o projeto executivo feito por quem não executa. Essa é a melhor maneira de definir ele. O projeto completo é um projeto executivo, ponto. Com uma diferença. Se ele não é feito por quem executa, ele não é executivo. Por quê? Porque a metodologia de quem projetou não obrigatoriamente é a metodologia de quem vai executar. Um exemplo muito simples, a gente pode trazer milhões deles, para o pessoal de saneamento que está aqui, por exemplo, a questão de vala. Eu posso fazer uma tubulação, eu posso fazer uma VCA, uma vala a céu aberto, ou posso fazer MND. A decisão que eu vou adotar é aquela que eu acho tecnicamente mais viável e economicamente mais interessante. Na hora de executar, a empresa tem a liberdade de alterar, desde que isso não represente custos ou problemas executivos da minha cidade. Então, o projeto completo ele é um projeto quase tão executivo quanto, mas ele ainda não vincula a metodologia. Aí eu tenho o executivo, que é de fato aquilo que eu vou executar. Eu, executivo, executor. E ao longo da obra, aquilo que eu ia executar também foi alterado por condições geológicas, de mercado, e aí nasce o as-built, que é o ajuste do projeto executivo. Isso aqui a gente conhece, só que a lei tem outros nomes. A lei mistura os conceitos. Então vamos lá. O que a gente chama de estudo de viabilidade é o que a lei chama de ETP, estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar, ele tem o mesmo conceito do estudo de viabilidade em termos de técnico, ou seja, é uma viabilidade puramente econômica seguida pelos conceitos pelo qual eu vou executar a coisa. Anteprojeto é anteprojeto, igual. Uma diferença é que na lei se exige parecer de sondagem e georreferenciamento. Nem todo anteprojeto de engenharia exige isso, mas é um detalhezinho mínimo que também a estrutura de custo para executar é muito baixa. Aí, o que na engenharia a gente chama de projeto básico, não existe na lei. E isso é importante a gente ter em mente. Aquilo que a engenharia chama de projeto básico,
Não existe em nenhuma lei de licitações. Não existe na 8666, não existe no RDC, não existe na lei das estatais e nem na 14133. Não tem. O que é o projeto básico de engenharia? É um projeto ainda conceitual, onde eu já tenho elementos de medida, já tenho elementos importantes, mas eu ainda não tenho detalhamentos. Eu ainda não tenho a capacidade de executar um orçamento preliminar ou final. Eu tenho a capacidade, sim, de fazer um orçamento referenciado, não final. Mas a lei usa o termo projeto básico. Pois é. O que a lei chama de projeto básico é o que nós chamamos de projeto completo, que nada mais é do que um projeto executivo com liberdade metodológica. Pessoal, isso aqui é meio confuso, mas é fundamental para a gente seguir daqui para frente. Está todo mundo alinhado nesse conceito? Projeto básico da lei é um projeto completo, que é um projeto executivo com liberdade metodológica. E aí nós temos um projeto executivo que é a mesma coisa. Projeto executivo, tanto de engenharia quanto da lei, é feito por quem executa. E o as-built é a mesma coisa também. André, pois não? Ô, Daniel, só trazer aqui uma contribuição também de experiência e prática de mercado, né? Às vezes, o processo de contratação de uma obra, e aí eu estou falando não só de obra pública, mas uma contratação como um todo. Pegando essa linha de desenvolvimento de estudos de engenharia da coluna da esquerda, por vezes, o projeto, a obra começa a ser discutida, contratada, a contratação de empresas construtoras começa a ser iniciada, né, pela área de suprimentos ou por uma área de contratações de uma concessionária, enquanto o projeto básico está sendo refinado, ou às vezes, enquanto o anteprojeto está sendo concluído. Por quê? É interessante para o contratante ter uma contribuição das construtoras para qualificar melhor o projeto que ele vai chamar de básico, né? Assim, historicamente, todo mundo fala, se contrata a obra com projeto básico, né? E o executivo, como você bem falou, é contratada ou na fase de obra que se detalha, né? Então, isso é uma experiência prática, é uma coisa que acontece no dia a dia, mas na lei, ele é muito rigorosa. Quando a gente está indo para as contratações públicas, o que que acontece? Essas coisas que no mercado privado são mais negociais. Fala, não, o seu projeto não tá bom. Aí o cara fala, não, espera um pouquinho então que eu vou revisar. É assim que faz. Exatamente. No público não tem essa. Quando o projeto, quando a contratação da obra vai para o mercado, né, subentende-se que o anteprojeto já está pronto, ou o projeto básico já está pronto. E às vezes não está. É isso aí. Né? Qual que é o risco que você enxerga de eu ter que ter ferramentas de gestão ou avaliar o que pode acontecer no futuro por problemas dessa natureza? André, brilhante pergunta. Vamos lá. Primeiro ponto é assim, isso acontece com grande frequência mesmo, tá? Todo projeto de engenharia é carregado de imprecisões. Imprecisões é diferente de erro. Mas, de novo, os conceitos muitas vezes se misturam. Porque uma imprecisão no solo pode mudar uma mudança gigante num projeto de uma rodovia ou de uma ponte, sendo que ela era apenas uma imprecisão. Mas ela pode gerar uma mudança de grande vulto. E aí se trata como o projeto estava errado. Ele não estava errado, ele era naturalmente impreciso, mas a imprecisão naquele elemento trouxe uma consequência muito grande. Então, o que acontece é, muitas vezes, as contratantes públicas, sejam órgãos ou empresas, licitam com um projeto básico abaixo do que a lei determina. Se isso for identificado claramente, o projeto, a contratação é nula perante a lei. Ela não poderia ter ocorrido. Mas, normalmente, isso não é um fator de discussão quando o projeto vai bem. Quando que isso dá errado? Quando você começa a ter uma série de aditivos ao longo da obra e você começa a estourar os limites legais, aqueles famosos 25%, 50%, né? E aí você começa a falar, não, mas o projeto tinha muitos erros. E a gente retroage para ver se ele tinha erros ou imprecisões. Se ele tinha erros, eu não poderia ter soltado ele com aquela característica. Quando eu chego assim, a gente começa a ter o quê? Denúncias.
E as denúncias podem ser feitas para o próprio órgão ou para algum tribunal de conta que faça a verificação disso. Se isso for entendido como um projeto ilegal, você tem a responsabilização do agente público e a ruptura do contrato. A ruptura do contrato não desonera o contratante de pagar a contratada pelo que ela executou, mas nenhuma ruptura de contrato é saudável, obviamente, e ele leva a responsabilização para dentro do órgão público ou da empresa pública. O que eu diria para você, André? Todo projeto no Brasil tem erros, porque o Brasil não tem a característica de aprofundamento em projetos tanto quanto nós gostaríamos. Então, além de imprecisões, eles têm erros. A grande maioria desses erros são tratados dentro daquela relação de aditivos de uma maneira bastante tranquila. Tanto que a lei mesmo permite aditivos por erro de projeto. O problema é quando os erros são tão graves que começa a estourar os limites legais. E aí a gente fica de mãos atadas. Existem ferramentas para passar dos limites legais? Minha resposta básica é não, embora exista uma. Não é meu assunto dizer qual é e nem como utilizar, mas ela é extremamente restrita, extremamente específica e ela é expositiva. Quer dizer o seguinte, se eu utilizar aquela ferramenta para passar dos limites legais, eu estou falando para os órgãos de controle. Controle, estourei meu limite, viu? Eu estou dando essa informação de graça. Eu vou meter um binóculo em cima do meu contrato. Qualquer outro erro que aconteça vai se tornar muito mais grave. Então, embora exista, para mim é a última ferramenta a ser utilizada. Então, acho que assim, o que nós temos que ter é um senso de responsabilidade melhor. O que acontece? Vamos olhar agora a realidade de quem contrata, tá? Principalmente empresas estatais. Pressão. Pressão por tempo, pressão por orçamento e pressão política. O prefeito quer inaugurar essa obra aqui. O governador mandou aquilo ficar pronto em 6 meses. Fizemos orçamento, deu 130 milhões. Não, tem que dar 100, se vira. E aí você sai cortando. Só que você sabe que é obra de 130. Então, a gente muitas vezes cede a pressões. E aí, o que você está fazendo? Você está pegando um problema que você resolveria documentalmente e você está empurrando para a gestão do contrato. Então, o que eu digo para os meus amigos e colegas que são servidores ou empregados públicos, cuidado com esse tipo de pressão. Cuidado com pressão de prazo de você criar um projeto inexequível, cuidado com pressão de orçamento de você sair cortando qualquer coisa a esmo só para fazer caber. Mas, no final das contas, a maioria dos problemas dá para ser resolvidos, mas de vez em quando a gente enfrenta alguns que não tem como resolver e a melhor solução é rescindir ou suprimir o contrato. Consegui responder? Perfeito, porra, perfeito. E o que a gente sempre recomenda aqui nos projetos que a gente analisa, né? Se você não tem maturidade do projeto, você não tem uma boa planilha orçamentária. Então, você precisa provocar o projetista. Quando a gente está trabalhando nesse âmbito com os nossos clientes aqui, e quando a gente está nesse âmbito, a gente não trabalha no estudo da concorrência. Exato. Então, assim, quando a gente está trabalhando isso, na verdade, até o orçamento provoca uma qualificação melhor do projeto. E quando a gente não participou de um projeto e aí a gente não está conflitado para trabalhar no estudo de uma licitação, a gente recomenda para os nossos clientes falar, questione, pergunte, analise a verificação de quantidades da planilha, a suficiência de itens da planilha, se os itens que compõem a planilha eles estão refletindo o critério de medição a pagamento, porque às vezes falta algum item. Ou os itens agrupados em elementos cuja linha temporal é muito alongada. Exatamente. Você executa um negócio no mês 1 e só vai poder medir ele no mês 8. Isso. Então, assim, se é uma contratação integrada, né, entenda se o critério de medição e pagamento está refletindo realmente o cronograma de avanço da obra, porque senão você vai ter um descompasso entre a geração de custo e a receita para pagar esse custo. Então, assim, os cuidados, na verdade, ficam redobrados, né, quando você vai assumir uma responsabilidade tamanha e você percebe que o projeto não está maduro o suficiente para você entrar nesse compromisso tão grande. É verdade. E eu acho legal você ter trazido esse ponto, porque assim, essa é, infelizmente, a realidade da maioria das contratações públicas brasileiras, tá? São projetos feitos para passar pela licitação. Não são projetos que, de fato, foram estudados por uma equipe competente que teve tempo de melhorar tudo aquilo.
E aí você parte de um projeto básico que não atende à lei, ele é básico de engenharia, não básico da lei, e aí você pode ter problemas e sanções depois, tá? A gente, felizmente, vê pouca... a gente conhece poucas pessoas que foram punidas, mas eu, como lidava diretamente com isso, conheci muitas, infelizmente. Agentes públicos que tiveram que pagar multas de centenas de milhares de reais, porque geraram dano ao erário através de uma licitação assim. E o cara fala, não, mas o governador mandou fazer. Prova. Ninguém prova. Então você cria um gap onde a responsabilidade acaba caindo sobre a área técnica. Então, quando a gente vai tomar uma decisão dessas heterodoxas, eu sempre falo o seguinte: ah, não, mas a gente tem que fazer isso. Tá bom, então vamos fazer o seguinte: vamos declarar que a área técnica é contra, mas vamos dar a opção para a diretoria decidir. Eu acabei de proteger a área técnica de uma decisão dessas. Se isso estourar lá na frente, eu tenho um parecer da área técnica explicando as possibilidades e que o parecer dela era contrário. A diretoria decidiu seguir por esse caminho. Ok, a discussão saiu da área técnica. O problema é que hoje, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente, infelizmente, acaba recaindo a responsabilização contra os técnicos e não contra quem, de fato, tomou a decisão errada. E é por isso, pessoal, que esse conceito é tão importante, porque é uma discussão mínima que todo curso meu eu falo, e eu vou continuar falando sempre, porque é uma discussão que não termina. E, Daniel, existe um ponto ótimo do projeto? Não tem, né? Eu não consigo te dizer, isto é o que a lei diz, daqui para baixo não tem. Existe uma avaliação técnica? Existe. O as-built, depois que tudo deu certo, você vai lá e desenha. Depois, terminou a obra, está aqui, né? Então, assim, tem um ponto ótimo? Tem, eu cumpri tudo que a lei diz. Mas e se eu errar no meu orçamento? Não quer dizer que eu não fiz orçamento, então cumpri o que a lei pediu, mas não cumpri com qualidade. Então, você acaba entrando em pontos meio subjetivos, tá? Mas, pessoal, esse ponto é fundamental. E aqui, não vou ler com vocês agora, mas eu digo para vocês o que tem que ter num projeto básico e o que tem que ter num projeto executivo. O recado que nós temos que ter em mente. Projeto básico é completo. Ele é completo a ponto de ter um orçamento preciso. E o projeto executivo é de quem executa, com liberdade metodológica. Não existe licitação com projeto executivo. Muitas vezes vocês devem ter visto, não, estamos licitando um projeto executivo. Não existe licitar projeto executivo. Primeiro, porque a lei não prevê. Então, isso para mim já é suficiente em termos jurídicos para dizer o porquê não. Mas segundo, porque o projeto executivo ele depende da metodologia adotada e a metodologia só vai ser adotada no momento da construção. Então, o primeiro ponto que nós temos que eliminar é esse: entendimento de projetos, questão de conceito clara. Passado por esse ponto, onde é que estão a questão das oportunidades, Daniel? Poxa, o que essa lei 13.303 traz de oportunidade para ambos os lados? A primeira oportunidade é que todo e qualquer acordo, toda e qualquer alteração de contrato será feita em comum acordo. Então, vamos lá. Esta é a única lei de todo o direito administrativo que traz preceitos do Código Civil, do direito privado. E ela cita explicitamente no artigo 68 o Código Civil, que é a Lei 10.406. Vou fazer um break aqui para a gente conversar. Pessoal, Lei 10.406 é o Código Civil, é um código gigante, ele tem 1.400 e poucos artigos, e ele rege desde a contratação da compra de um carro até a compra de uma linha de telefone, até, obviamente, a construção civil e serviços advocatícios. Ele tange tudo, mas nada com profundidade. Mas ele tem um aspecto muito importante, que ele deixa muito claro o seguinte: nenhuma parte é obrigada a aceitar nada se não foi previsto inicialmente. O direito civil, no contrato estatal, disse o seguinte: teu projeto nasceu, você tem que fazer ajustes, só se a outra parte aceitar. E por quê? Voltando à Lava Jato. Porque uma das instrumentações mais comuns para se causar corrupção era a criação de aditivos irregulares, que muitas vezes eram impostos pelas empresas estatais às empresas contratadas. Eles impunham, olha, vou fazer um aditivo aqui e X% disso é para aquele caixa ali. E isso acontecia. A nova lei
deixou claro que se a outra parte aceitar, ela também fez parte disso, ela quis. Ô, Daniel, no que isso muda? Isso muda uma coisa muito importante. Projetos que eram cheios de erros e eu ia consertando na porrada ao longo do tempo, não dá mais para ser na porrada. Vai ter que ser no acordo. Ah, então, estou falando de um acordo, certo? Pela lei, sim. Então, eu posso botar o preço que eu quiser? Pela lei, não. É acordo ou não é acordo? Mais ou menos. Eu não posso pôr o preço que eu quiser. Eu sou obrigado a utilizar a estrutura de preços proposta pelo Decreto Federal 7983, que é aquela: primeiro o ciclo SINAP, depois outras condições oficiais, depois tabelas e cotações. Se o preço já estiver em contrato, eu sou obrigado a utilizar o preço de contrato. Além disso, eu preciso garantir a manutenção do desconto médio do contrato. Então, eu não tenho liberdade de preço. Que liberdade eu tenho, então? A de negar, a de não fazer. Essa é a única liberdade que a empresa contratada passou a ter. Então, assim, vou me dar bem com esse aditivo aqui, vou meter o preço lá em cima. Não vai. O preço é o mesmo. Vou fazer aquilo e vou fazer uma situação toda diferente. Não vai, porque você vai ter limitação legal. Mas você terá o direito de falar: olha, eu não aceito. Essa é a única diferença. Não aceitar, em alguns quesitos, pode significar a não execução de uma parte do objeto ou a não alteração do objeto. Em outros sentidos, pode significar a não conclusão do objeto. Eu não aceitar uma alteração fundamental pode gerar a não conclusão da obra. E isso vira um problemão. Tenho ferramentas para resolver isso? Tenho, a matriz de risco. Então, a matriz de risco é uma ferramenta, eu vou tratá-la um pouquinho mais para frente, mas que ela dá a liberdade de eu determinar alguns aditivos obrigatórios, mas tem que estar explícito na matriz, porque se não tiver explícito na matriz, não será feito na porrada, somente em comum acordo. Então, a primeira oportunidade que eu quero tratar para ambos os lados, ela também é um risco. Ela é uma oportunidade, porque ninguém se obriga a nada, mas ela é um risco, porque todo mundo pode não aceitar a condição. A empresa contratada pode falar: olha, eu não estou afim de fazer por esse preço. A empresa pública vai falar: mas eu só posso pagar esse preço. A gente vai ter que chegar num acordo. Vamos mexer no preço? Esse acordo não dá. A gente vai ter que chegar em termos de condição, revisão de prazo. A gente vai ter que achar outras ferramentas para eu conseguir atender o interesse de ambas. Lembrando, todas as ferramentas têm que ser previstas na lei. Então, a primeira oportunidade também vem carregada de riscos, que é essa. A segunda, vou voltar a projetar aqui. Pessoal, estão vendo minha tela? Ô, Daniel, Oi. deixa eu lembrar só uma frase que você falou na sua aula, que eu sou um aluno exemplar, e eu lembro, quando eu fiz MBA com você, você costuma falar o seguinte, né? O contrato público, não, minto, contrato privado, pode tudo que não está escrito e você combina. Contrato público, só pode o que está escrito. Exato. Contrato privado pode tudo que não é proibido, e contrato público Isso, pode o que é permitido. pronto. É isso aí. É um ponto legal esse, né? Isso é muito bom, cara. Num Explica contrato, muita coisa, viu, no dia a dia nosso. eu tenho muita liberdade no contrato privado. A lei proíbe explicitamente? Não, então eu posso fazer. Posso acordar preço, posso mudar prazo, posso mudar metodologia, posso fazer tudo que a lei não proíbe explicitamente. O contrato público é exatamente o oposto. Eu só posso fazer o que a lei determina. E isso me amarra muito. Porque, vamos lembrar, o Brasil é um país vamos falar, primeiro, tamanho continental. Segundo, obras são o maior orçamento público depois de salários. Então, a gente é grande parte do consumidor, de consumidor do recurso público. Depois, as empresas estatais que geram receita com uma vinculação a reinvestimento. E nós temos, por exemplo, no campo de privatizações de rodovias e ferrovias, no campo de saneamento, as concessões, são determinações vinculantes de utilização de recurso. Isso quer dizer o quê? A gente vai continuar tendo obra e elas vão continuar sendo o motor da economia brasileira. Então, se eu não entender essa diferença que você trouxe, né, esse termo simples, eu posso errar em muita coisa. Uau, vamos lá. Segundo grande oportunidade da lei
são os novos regimes. Vamos lá, a lei prevê 6 regimes. São esses 6 aí. Tarefa e empreitada integral não servem para nada. A lei permite, mas não tem função nenhuma. Ninguém usa. E, de fato, ninguém usa porque são inúteis mesmo, tá? Mas existe, se alguém quiser conhecer, vai lá e estuda. E existem os regimes famosos, né? Preço unitário e preço global. Esse aí todo mundo conhece, não tem novidade. Mas a lei tem 2 regimes novos. A contratação integrada, que veio do RDC, com alterações, então ela é mais elaborada, e a contratação semi-integrada. E aí vem um gatilho, ela é obrigatória. O que isso quer dizer? Pessoal, toda empresa pública, toda, tem que contratar obras e serviços de engenharia pela contratação semi-integrada. Ponto. Não tem vírgula. Se não for utilizar, tem que justificar. Então, vamos entender o seguinte. Eu não parto daquilo que eu quero. Eu parto da obrigação de fazer por semi-integrada. Se depois de eu estudar aquele projeto, eu entender que a semi-integrada não é a melhor, eu preciso justificar isso. Aonde? Lá no meu estudo técnico preliminar. Lá no meu ETP. Lá no meu ETP, que é o estudo de viabilidade do meio privado, eu vou ter que explicar, olha, nesse projeto eu vou utilizar preço unitário por causa disso, disso e disso. Ou vou utilizar a contratação integrada por causa disso, disso e disso. Senão a regra é a semi-integrada. Bom, por quê? Preço unitário é preço global, não vou explicar muito. Basicamente, preço unitário quando eu tenho grandes imprecisões de quantidades. Reformas, obras de saneamento com muita escavação, terraplenagem, movimentação de solo, são obras naturalmente muito imprecisas. Obra por preço global é o extremo oposto, quando eu tenho uma obra de natureza mais precisa. Aí eu tenho a semi. O que a semi-integrada fala? Bom, ela tem a contratada tem que executar aquela obra de acordo com tudo que foi pensada, ponta a ponta, ela tem que me entregar a obra completa. Mas ela pode alterar metodologias e tecnologias se for interessante e viável tecnicamente. Congela. Eu tenho uma obra completa, eu tenho um hospital, uma rodovia, uma estação de saneamento, uma ferrovia. Eu tenho o projeto inteiro dela. Eu licitei o projeto básico, que de básico não tem nada. A empresa contratou e ganhou. Ela vai executar. Aí ela percebe, poxa, esta etapa aqui, eu posso mudar radicalmente a forma de executar. Vou economizar dinheiro, vou ganhar tempo, vou melhorar a qualidade do produto final, vou fazer um sistema mais cadenciado junto com a minha cadeia produtiva, vou ter uma economia em mão de obra em detrimento a um aumento de equipamentos. Tem algum motivo para isso. Ela tem esse direito. Ponto. Esse direito não pode ser negado, exceto se não atender à qualidade técnica esperada ou não trouxer vantagem competitiva para quem está contratando. Só. Ou seja, a empresa tem a liberdade de fazer qualquer mudança que faça sentido. Resumidamente é isso. Obviamente, se ela faz essa mudança, ela é responsável por essa mudança. Ela não terá direito a nenhum tipo de aditivo, de ajuste, nem de prazo, nem de preço, nem de escopo. Nada. Mas como que ela vai fazer essa mudança? Ela vai agrupar. Ela vai pegar, olha, o sistema da casa de bombas daquela estação. Ou ela vai pegar a solução de BGS daquela rodovia. E vai falar, eu vou, em vez de juntar estes materiais, eu vou chamar tudo isso aqui de uma coisa só, vou agrupar tudo e vou executar de uma forma nova. Só que aí eu tenho um novo problema, que é a forma de medir. Eu vou explicar para vocês como resolver esse problema. Então, a contratação semi-integrada, ela concede a liberdade da empresa propor novas soluções. Lembrando, tudo que é um direito de uma parte é um dever da outra parte. Portanto, se é um direito da parte contratada propor novas soluções, é um dever da parte contratante aceitá-las, exceto se ferirem a boa prática técnica ou ferirem o bom andamento econômico do projeto. O André. Eu vou exemplificar 3 casos, e aí que eu tenho dúvida se, assim,
estão nesses, são caracterizados como diferentes metodologias ou tecnologias. Exemplo, eu tenho uma ponte para fazer, uma obra de arte especial para fazer. E o projeto prevê forma, escoramento, cimbramento e concretagem concreto moldado em loco. Eu posso trocar por viga pré-moldada? Pode. Se Então, não estou houver mudando a vedação. metodologia por um processo industrializado. Na verdade, é isso. Aí você mudou a metodologia. Teoricamente, é o mesmo tipo de concreto, é o mesmo tipo de forma, ou seja, eu tenho a mesma estrutura, só que eu fiz com outro método. Sim, Tá. pode, tranquilamente. Segundo Só que a exemplo. responsabilidade, você economiza na forma, no cibramento, mas você vai ter custo de içamento, custo de transporte, você agrupa tudo isso e chama de viga. E utiliza as vigas novas, por exemplo. Só pegar Tá. esse gancho aí, André, e ver com o Daniel. Manda, Stefano. Eu entendo que aí eu tenho alguns gatilhos que me limitam essa mudança de projeto, correto? Que Depende. seria a matriz de risco, que o que tiver descrito ele me limita, e o que é exigido em atestação, correto? Então, vamos lá. O que é da matriz de risco, sem dúvida. Então, eu ia falar isso no próximo ponto, mas brilhante o que você trouxe, já vou antecipar. A minha única ferramenta para impedir algumas inovações é a matriz de risco. A matriz de risco não é a ferramenta certa para isso, mas a lei deu o nome de matriz de risco. A matriz de risco tem dois componentes, que a gente chama de matriz de risco e que a gente chama de matriz de inovação. Na matriz de inovação, ela pode falar, é proibido inovar nas vigas de concreto ou na estrutura da ponte. Nesse caso, sim, você estaria limitado. Se não estiver vedado, você tem a permissão. Sobre a atestação, nesse caso que o André deu, por exemplo, né, utilizando, não teria proibição. Por quê? Porque eu estou utilizando o mesmo material, portanto, as mesmas quantidades. Então, eu tenho a liberdade de fazer a alteração. O problema da atestação é quando eu vou deixar de executar aquela coisa. Nesse caso, eu tenho a limitação da atestação também, que é limitada no máximo a 50% daquilo que vai ser executado. Se o cara colocar, por exemplo, vigas de concreto, tanto a pré-moldada quanto a moldada em loco tem a mesma atestação. Se ele colocar vigas pré-moldadas, eu limitei a metodologia executiva pelo atestado exigido no edital. Perfeito, Stefano. Eu tenho uma dúvida. Boa noite, Ok. Daniel. Paloma d'Água de Joinville. Fala, menina, tudo bom? Tudo bom. Eu estou trabalhando na republicação de um edital de uma contratação integrada de uma estação de tratamento de água. Certo. A gente tem um anteprojeto com uma tecnologia de tratamento, mas nós permitimos alteração por uma tecnologia mais avançada e a gente define no termo de referência o que se entende por mais avançado. Nós estamos pedindo atestação do projeto para a nossa tecnologia de tratamento, porém, caso a contratada venha com essa tecnologia alternativa mais avançada, ela precisa apresentar a atestação para aquele projeto, para aquela metodologia. Isso está ok? Eu posso fazer isso? A lei não permite. Então, minha resposta padrão é não. Aí nós temos que olhar o quê? Se o TCE de Santa Catarina tem algum tipo de citação sobre esse caso, porque eu posso ter no teu tribunal algum tipo de exemplificação disso, tá? A atestação, ela é única, ela é binária, atende ou não atende. Ela não tem a permissão do gatilho, até porque, quando a gente fala de inovação tecnológica, eu não sei qual é a inovação, a não ser que você esteja, como nesse caso, vendo, a única inovação que eu aceito é esta. Aí Isso, eu pergunto, é integrado ou semi? integrada. Por que você já não coloca a inovação como metodologia obrigatória, se ela é melhor e mais eficiente? Não necessariamente ela é mais eficiente, mas ela tem um custo mais elevado. Então, na verdade, tem que ser feita uma análise, uma análise composta, porque ela impacta em várias outras partes da obra. Tá. Então, não é uma análise não é uma análise binária. E por que que eu só concedo esta liberdade? Eu só concedo liberdade se for assim. Por que que a Na gente verdade, não fica livre para fazer qualquer solução? se concedem outras liberdades em outras partes, porque é uma obra
de uma estação que ela contempla bombeamento, ela contempla uma tubulação de aproximadamente 1 quilômetro de grande diâmetro, a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de lodo, e para cada parte eu concedo liberdades. Certo. Mas a minha dúvida é a seguinte, nesse quesito que você falou da estação, eu falo o seguinte, olha... É onde a gente pede atestação. Eu quero um projetista... eu gostaria de contratar, né, porque eu preciso contratar um projetista que tenha experiência na elaboração deste tipo de projeto, porque é o meu anteprojeto, porque se a contratada não quiser, ela não é obrigada a apresentar inovação, olhando especificamente na parte da atestação. Mas se ela quiser inovar, não pela solução que você quer, mas se ela quiser propor uma terceira solução, você não vai aceitar? Depende, não, a gente colocou lá, nós conhecemos ou nós entendemos uma solução que poderia ser mais avançada, ser melhor, tecnicamente falando, melhor, de tratamento, especificamente do processo de tratamento da água. O fato de ser inovação, conceitualmente, quer dizer que eu não conheço, né? Então, eu conheço uma, mas podem ter 30, porque ela é inovadora. Paloma, a gente pode até marcar uma reunião para discutir esse projeto mais a fundo. O que eu acho, assim, de cabeça que seria a melhor solução. Eu não colocaria qual solução eu quero. Eu colocaria que a pessoa tem liberdade metodológica. Aquela é uma, mas ele pode trazer outras. Agora, eu exigir um acervo técnico, se ele for propor aquela, ele não sabe se ele vai propor aquela na fase de proposta. Ele só vai saber se vai propor aquela depois que ele elaborar o projeto. E o projeto vai ser elaborado por ele. Então, você não tem como exigir essa atestação ainda. Acho melhor a gente discutir, então, porque vai acabar tomando bastante tempo, mas assim, eu só queria entender em linhas gerais se a tua resposta seria sim ou não, então tá mais para não do que para sim, era mais essa a minha ideia. Não, porque assim, se eu fosse utilizar técnica e preço como critério de julgamento, eu poderia precificar a experiência da empresa. Como eu estou verificando a atestação básica para participar, a resposta é muito limitante, então é não. Mas aí a gente marca um bate-papo e discute mais a fundo isso, tá bom? Tranquilo, obrigada. Imagina. Oi, André, você ia falar? Sim, a segunda dúvida minha, a segunda situação, né? Falamos aí de mudança de metodologia de uma obra de arte especial e imagina o seguinte, eu modificar uma solução, por exemplo, de drenagem. No projeto em que eu tenho de referência a licitação, aí ele pode ser modificado, por exemplo, por uma galeria pré-moldada, ou eu tenho uma galeria pré-moldada atravessando lá um banheiro de grade, e aí eu transformar aquilo num banheiro triplo, desde que eu respeite a vazão mínima necessária para aquela bacia de drenagem. Pode Isso pode? sim, sem nenhum problema, mesmo que você troque os elementos, tá? Então você lá era concreto pré-moldado, você está utilizando numa parte concreto moldado em loco, na outra parte está usando PAD, por exemplo. Não tem problema nenhum, você tem essa liberdade. Aí eu vou utilizar o gancho que o Stefano trouxe, desde que a matriz não proíba. Mas se a matriz não proibir explicitamente, você tem total liberdade. Só que você vai receber por aquela que está em projeto. Por aquela que está na licitação. Deixa eu fazer um outro ponto. Manda. Essa questão de entendendo o que é similar, o que não é similar, e qual é o nível de avanço que eu tenho de uma mudança de melhorar o projeto de tecnologia. E claro que trazendo o melhor preço, que é o que eu entendo que é o que a lei deseja, e mantendo todos os parâmetros da norma. Vou dar um exemplo. Você tem um hospital num anteprojeto que ele traz uma descrição de tudo que ele precisa das unidades, das salas e da quantidade de leitos e que, vou dar aqui um exemplo, que a área total dele chega a 30 mil metros quadrados. Eu chego a uma análise de uma readequação de salas, atendendo todas as necessidades que foram apresentadas no abre aspas, projeto básico, né, no memorial descritivo. E no meu projeto arquitetônico, essa área reduz de 30 mil para 25 mil metros quadrados. Pergunta, eu posso trabalhar com esse conceito? Por que a pergunta? Só para entender. Porque eu já vi situações onde o ente público ele alega o seguinte, que eu não estou apresentando nenhuma tecnologia nova e que eu estou apresentando menos do que está no anteprojeto.
Tá. Entendeu? Entendi. Vou dar um passo acima aqui para a gente responder isso. Primeiro, essa tua pergunta, ela é muito clara, e aí eu vou mudar de slide, da integrada, tá? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela para a gente bater um papo, acho que faz mais sentido. Se for uma semi-integrada, ela te fornece o projeto. Então, a resposta é não, você não pode fazer esse tipo de alteração. Se for uma integrada, ela te oferece um memorial descritivo, um termo de referência e uma lista de necessidades. Essa lista de necessidades, normalmente, ela vai dizer o que ela quer com aquele hospital. Qual é o objetivo que aquele hospital tem que atender. E não áreas como metragem. Então, a resposta é sim, você poderia. Ou seja, a tua inteligência na qualidade do projeto te gerou um ganho de escala significativo. Quando que eu não poderia utilizar? Se na matriz de risco tiver explícito que você tem que respeitar a arquitetura disponibilizada. Se não tiver, você pode. A grande questão aí é que, assim, eu estou falando de liberdades metodológicas e tecnológicas, mas eu estava falando na semi-integrada, agora eu estou falando na integrada. Na integrada, se eu conseguir atingir a tudo que está no escopo de necessidades do cara, tudo que foi exigido por ele, com redução de metragem, com redução de custo, eu tenho total liberdade para isso. Total liberdade. Exceto se ele tiver disponibilizado um projeto e te vinculado à utilização desse projeto. Então, Stefano, esse exemplo que você deu, onde o cara alegou que você não está entregando, a gente tem que consultar a matriz. Se a matriz não tiver essa restrição, você está sim entregando o objeto contratado. Eu vou usar um termo. Oi? Eu vou te dar um outro exemplo, que foi um exemplo até real, que quem tem muito essa postura de usar essa visão que o que você está entregando é menos do que aquilo para o seu estado, e quem tem muito essa visão é o DENIT. Isso aí. Vou te dar um exemplo. Você tem lá um dimensionamento de pavimento. E entre base, subbase, dependendo da metodologia, vou dar um exemplo aqui rápido. Você chegou a 1 metro de base de espessura. E ele fala que a necessidade do projeto é um pavimento com capacidade de carga de 45 toneladas por eixo, que é o TR-45. Isso. Você refaz o teu estudo de pavimentação e você reduz em 30% essa espessura, dizendo que mantém a necessidade. Você muda a tecnologia e você reduz a dimensão. Diminui a dimensão e mantém a necessidade. Eu já vi porque, não só aqui na minha empresa, mas como empresas parceiras que tiveram esse testemunho, o DENIT, a visão do DENIT é que você está entregando menos do que foi licitado, então você não poderia reduzir. Então, o DENIT contrata pela 14133, mas esse regime se aplica, tá? Então, é a mesma regra. Então, é o seguinte, se for uma integrada, o DENIT está errado e nós temos critérios legais plenos para defender, plenos. Okay. Por quê? Porque o DENIT está te contratando o quê? Uma rodovia com uma dimensão X para um tráfego de X veículos por hora e NTR de capacidade de carga. Exatamente. Se você pensou aquilo, meu amigo, tanto faz. Se você quiser fazer aquela rodovia com gelo polar e cobertura de cristais de ambrósio, está valendo, desde que você atenda aquelas regras. O problema é o seguinte, o pessoal tem muito medo dessas inovações. Por quê? Um dos medos deles está atrelado ao conceito de superfaturamento, mas superfaturamento não se aplica numa contratação integrada desde que eu tenha apresentado o projeto adequado. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa vem muito da história dos caras. O pessoal antigo que lidava com 8666 tem muita dificuldade com essas inovações. Me permita uma última pergunta. Juliana, rapidinho que ela levantou a mão. A última pergunta, Juliana, não quero ocupar o tempo todo. Eu toquei nesse assunto, mas o meu objetivo final era a semi-integrada. Certo. Eu sei que o órgão ele te fornece o projeto na semi-integrada. Se eu assumir, a contratante, no caso, ela assumir o custo de um reprojeto, ela não vai cobrar isso do órgão. Ela assume todo esse custo de reengenharia por conta própria, com a expectativa de apresentar uma nova solução. O órgão pode aceitar? Aí você está entrando numa coisa que a gente tem que tomar um cuidado, que chama descaracterização do objeto contratado, tá? A descaracterização do objeto contratado é um termo da lei, é um crime previsto em lei, que não dimensiona o tamanho da alteração. Então, o que acontece? Vamos supor um caso hipotético,
onde o órgão não te dá nenhuma vedação de execução, nenhuma. Você pode inovar absolutamente tudo no projeto. Pela lei, sim, você pode. Aonde que eu descaracterizo o objeto? Não sei. É um critério subjetivo. Então, o que a gente costuma fazer nesses casos é uma consulta prévia às áreas internas jurídicas, tanto contratada quanto contratante, para validar o meu limite de atuação. Tá? Se eu for olhar o pé da letra, sim, mas eu posso eu posso acabar descaracterizando o objeto e aí eu posso ferir os princípios da licitação. Então, você entra num critério um pouco mais complicado. Aqueles 5 princípios constitucionais básicos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu posso acabar ferindo 2 deles, principalmente isonomia e legalidade. E aí a gente pode entrar num quesito mais complicado. De resposta pronta, o que eu posso te dizer é o seguinte, não tem resposta pronta. A gente vai ter que avaliar caso a caso, tá? Obrigado. Nada. Oi, Juliana! Boa noite. Não sei se você lembra de mim. Claro que lembro. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou ter uma contratação, provavelmente o ano que vem, e eu posso restringir a alteração de projeto em determinada parte do meu prédio? Pode. A matriz de Não tem inovação... problema. Não, a matriz de inovação tem exatamente essa prerrogativa. Eu posso dizer o seguinte, olha, aqui está o projeto, é uma semi-integrada, o projeto tem essa característica. No entanto, eu proíbo a alteração de layout. Ou... Não é nem layout. Não, mas você pode restringir... É uma sala de um simulador que ele tem que ser igual ao original. Que chique isso. Ué, você pode. Então você pode dizer exatamente isso. Essa parte eu posso... Esta sala é uma sala específica, técnica, que tem um projeto tal, que tem que ser respeitado desta maneira. Portanto, é proibida qualquer alteração de projeto aqui. Basta citar isto na matriz de inovação e automaticamente ele não pode inovar ali. É vinculante isso. Então, essa liberdade sempre, Juliana, quando a gente precisar fazer, a gente precisa olhar, isso que você deu é muito importante, né? Não dizer aonde eu posso inovar, mas aonde eu não posso inovar. E aí eu utilizo a matriz nisso. Só, super importante, isso tem que ser definido em licitação, não depois. Que vergonha. Tá bom? Ok. Obrigada. Nada. Oi, Leandro, tudo bem, meu caro? Oi, e aí, gente, boa noite. Boa noite. Voltando para a parte da semi-integrada, uma dúvida. Suponhamos uma obra da Sabesp. Tá. Quando é semi-integrada, o projeto executivo é meu, certo? O projeto executivo sempre é seu, em qualquer regime. Beleza. Ok. Aí suponhamos que na fase do projeto executivo eu faço um estudo de conseguir, sei lá, subir o grade da minha tubulação de saneamento, alguma coisa, para economizar em escavação, toda essa questão. E aí, no final das contas, vai dar um volume muito menor de movimentação de terra, essas coisas. Quanto a isso, não tem problema nenhum. De novo, se você respeitar o objetivo técnico atendido, as especificações que foram determinadas quanto à utilização e não houver vedação, pode fazer. Mas aí, quando eu fecho o meu projeto executivo, a gente gera uma nova EAP que vai ser o anexo de fato do contrato. Isso, ele não vai ser anexo, vai ser apostilado ao contrato. Certo, porque aí eu vou ter, de fato, quantidades totalmente diferentes daquela do edital, né? Sim. Vamos lá, supondo que você faça esse tipo de alteração. Esse tipo de alteração, uma das grandes vantagens da contratação semi-integrada é que ela não requer um aditivo, ela requer apenas um reconhecimento técnico de que aquilo foi alterado. Isso é o que a gente faz via apostilamento. Então, a gente vai comunicar, Sabesp, fiz esse estudo aqui, só que eu quero executar dessa maneira. Não tem vedação na matriz, está tecnicamente adequado, eu estou atendendo tudo que você esperava, não tem nenhum tipo de problema. O fiscal vai falar, ok, de acordo, e ele apostila o projeto. Aí você vai ter um outro problema, que é a medição. Eu vou chegar nele em 2 slides, para explicar como fazer a medição. Beleza. Obrigado. Fechou? Ô, Daniel, tem o último caso. Manda. Sei lá se vai gerar mais perguntas, mas eu acho que é interessante exemplificar. O último caso, imagina eu tenho lá uma contratação semi-integrada que tinha um determinado traçado, e esse traçado tinha um determinado percurso, porque eu tinha uma área lá que estava impedida. Aí, de repente, aquela área ficou desimpedida, eu posso encurtar o caminho para fazer o projeto, eu resolvo isso, eu percebo isso no projeto executivo. Eu posso fazer um caminho menor ou eu tenho que continuar dando volta?
Eu entendo que se a área estava impedida e deixa de estar, isso seria tratado como alteração de escopo. Entendi. Porque eu estou alterando o teu traçado. A alteração de traçado é uma coisa que numa semi-integrada não é permitida. Entendi. Então, eu entendo que você tem que ter uma comunicação ao contratante. Contratante, essa área aqui estava impedida, não está mais. Eu tenho uma ideia melhor, vamos fazer? E aí você faz uma alteração de escopo. Tecnicamente, é o mesmo projeto, a mesma solução, só que eu vou ter aditivos e supressões para regularizar isso. Nesse caso, vira um aditivo de fato. Vira aditivo. Vira aditivo. O ganho, vamos pensar, de valor, por eu ter um projeto eficiente, mais eficiente economicamente, Vai ser mas que transferido. chega no mesmo objetivo final, que é ligar, sei lá, um bairro tal a outro bairro tal, isso não vale. Na semi-integrada não vale. Eu tenho que compartilhar, assim, as duas Não, partes têm que se entender e aditar escopo. não, o ganho. Então, vamos lá. É que quando você falou em mudança de traçado, André, desculpa, eu botei na minha cabeça mudança de traçado de rodovia. Eu já pensei em desapropriação, túnel, uma coisa muito megalomaníaca. Vou te dar um exemplo assim. Poxa, eu vou mudar o traçado de uma obra de saneamento, eu vou mudar o traçado dos dutos, tal. Não, nesse caso, não, André. Você É, comunica, né? verifica se tem aprovação técnica e é um ganho de eficiência técnica da sua empresa. Ou seja, o ganho econômico vai para o bolso de quem foi contratado. A não ser que esteja previsto na matriz de risco que ganhos econômicos sejam compartilhados. Também tem esse caso. E Difícil. tem esse caso, o pessoal escreve isso, de novo, lembra que na contratação pela lei das estatais, aditivos apenas em comum acordo? Eu posso Entendi. concordar em demonstrar o meu ganho, primeiro. Segundo, eu posso não compartilhar com ele minha estrutura nova de custos, porque essa Entendi. estrutura não é necessária. Então, eu já vi escreverem isso, na prática se torna meio imprudente. Eu não sei como lidar com essa situação, entendeu? Verdade. Então, o que eu já vi o pessoal fazer é o seguinte, ó, te dou 2 milhões de desconto se você aceitar isso. Agora, quanto o cara vai ganhar? Se é 2, se é 8, se é 35, não tenho ideia. Então, eu particularmente sou contra esse tipo de cláusula não tangível, porque você acaba criando um critério subjetivo e tudo que é subjetivo fere a lei. A lei ela é extremamente objetiva, mas eu já vi esse tipo de cláusula. Agora, se for uma mudança de traçado desse tipo, de menor magnitude, eu entendo que é um ganho de tudo bem. eficiência da empresa. Muito bom. Isso aí. Pronto. Beleza. Juliana, você tinha levantado a mão? Pode falar. Eu levantei, mas é porque Já eu desisti, tô né? com uma obra que. Não, eu desisti, mas depois eu voltei atrás. Eu tô com uma obra que a engenharia mudou o traçado. Tá. A tua engenharia. É isso, eu Isso sou é alteração. contratante. Então, isso é A alteração. minha engenharia mudou o traçado. E a empresa acatou, mas é uma semi-integrada também. Então, a minha engenharia não poderia ter mudado. Não, a liberdade de ganhos, ela é da contratada, tá? Quando a contratante altera, isso por lei é um aditivo de alteração de escopo. Então, mas e se eu fizer a supressão e a adição do que ela vai ter que ganhar? Aí você Aí regulariza. eu posso. Pode. Você pode fazer alterações, A não tem problema. diferença, Só que quem contrata, o contratante, toda alteração chama aditivo de alteração de escopo e tem que ser feito mediante aditivo contratual, porque você está criando um benefício determinístico. Uhum. Quem contrata que tem a liberdade de não fazer isso. Quem contrata fala, ó, vou melhorar a parada aqui e vou embolsar dinheiro dentro da lei, não tem problema nenhum, tá? Uhum. Então, ambos têm a liberdade, mas a ferramenta para regularizar isso é distinta. e Você em comum pode acordo, né, Daniel? pedir para o cara propor aquilo, E Uhum. em comum acordo, né, Daniel? em comum Isso é mais acordo, não importante, pode ser né? top-down. É. Tem que ser de fato acordado com a parte. Tá bom? Ok. Muitas vezes, Juliana, na prática o que acontece? Esse tipo de obra, as partes percebem juntas o benefício. Às vezes é uma solução difícil fazer um aditivo que você fala para a empresa propõe isso aqui para mim, e a empresa propõe. Virou uma proposta dela, se torna uma solução tecnicamente aceita. Agora, se for uma decisão determinística da contratante, é mediante aditivo de alteração de escopo. Uhum. Tá bom? Tá ok, tá ok. Beleza. Vamos lá, vou seguir aqui, turma. Então, a gente falou aqui, né, da contratação também integrada e semi-integrada, só que aí tem um problema, como é que eu meço? Que é aquele caso que eu estava comentando agora há pouco com o Leandro. Então, assim, numa semi-integrada, eu passo a ter duas realidades simultâneas. Aquilo que está original, que é o que está na linha de baixo,
eu vou continuar medindo por etapas, etapas, trechos, subtrechos, que é exatamente o que diz a lei, que é uma medição por preço global. Aquilo que eu alterei, eu vou medir por eventograma. Então, o que é original? Permite aditivos, normalmente, desde que eu respeite os acórdãos e decretos de significatividade e relevância, eu vou medir mês a mês por cronograma e eu vou medir de acordo com a planilha licitada. Isso é aquilo que eu estou executando conforme projeto. Aonde eu inovar, eu vou agrupar todos os serviços, todos que foram ou não executados ou executados diferente, e vou medir por eventograma. Ou seja, essa medição não acontecerá mês a mês, ela acontecerá cada vez que uma etapa for concluída. A empresa que propôs a solução assume todo o ônus. Então, quando eu tenho uma medição, um contrato semi-integrado, é comum que eu tenha medições todo mês e, esporadicamente, uma medição no meio do caminho, que é a medição de um evento concluído. Esse evento concluído é um agrupamento que aconteceu anteriormente. Beleza? Bom, e quais são os principais desafios, então, para ambos os lados, quando eu falo de contratação integrada, quando eu falo de lei das estatais? Antes do contrato, equalizar bem o orçamento. Não importa se eu sou contratante ou contratada, eu preciso equalizar bem o orçamento. Eu preciso ter um orçamento, e aí o André falou muito bem isso no começo, que represente de maneira mais fiel possível o andamento da obra e o casamento do fluxo financeiro de pagamentos. Eu preciso saber que regime de licitação eu vou utilizar ou aquela obra está vinculada. Eu preciso ter uma análise de risco. Essa análise de risco ela tem dois elementos. Tem a matriz de risco do projeto, mas tem o risco geral daquele negócio em si, que é muito mais amplo. Quando eu falo de matriz de risco, eu estou falando de 10, 15 elementos técnicos. Quando eu falo de risco do projeto, eu estou falando de muito mais coisas. Estou falando de alteração legal, estou falando de problemas exógenos, como pandemia, aumento de preço, indisponibilidade de mão de obra, que é uma coisa que nós estamos vivendo agora. E, principalmente, erro de projeto. O principal desafio que nós enfrentamos na lei das estatais são erros de projeto. Principalmente porque aditivos somente em comum acordo. E durante a execução da obra? Primeiro, as partes deveriam conhecer melhor a lei. As partes deveriam conhecer melhor a lei. Tanto quem contrata, quanto quem é contratado, para criar uma discussão de alto nível. O que é uma discussão de alto nível? São duas partes que conhecem o que pode ser feito, achando a melhor solução. As partes têm que saber criar bons documentos. Registrar o que está acontecendo. Não importa de que lado da cadeira você está, se você está contratado ou contratante. A realidade tem que ser registrada. Por quê? Porque eu crio um documento que faz parte da história daquele contrato. Eventuais decisões futuras, eventuais aditivos, eventuais penalidades, eventuais defesas deverão ser oriundas de documentos. Eu tenho uma frase que quem me conhece há mais tempo já ouviu com certeza. Em contrato público só existe o que está escrito. O que não está escrito simplesmente não existe. E eu preciso tomar muito cuidado com aditivos. Por quê? Porque eu corro o risco de criar um problema com preços e até de superfaturamento. Quais são os principais riscos envolvidos, pessoal? De maneira bem simples, o maior risco é o desconhecimento da lei. É o maior risco. Por quê? Porque se eu desconheço a lei, eu estou sujeito a aplicar ou receber multas e penalidades, perder oportunidades de melhoria do meu projeto, ganho de prazo, ganho de velocidade, redução de custo, melhoria de escopo. Eu vou ter uma relação conflituosa entre as partes. Porque você está discutindo alguém que conhece uma coisa e está dizendo sim ou não, com alguém que não conhece a coisa e está dizendo eu quero, que nem criança mimada. Não dá. E eu estou falando essa analogia de ambos os lados. Nós temos contratantes que também não conhecem bem a lei e que gospem lei ou gospem regra em cima de quem está executando. E eu tenho uma gigante massa de empresas empreiteiras que não conhecem a lei e falam, não, mas quando eu fiz em tal obra foi assim. Meu amigo, aqui não é. Então, para evitar conflito, a melhor coisa é conhecer a lei. Eu posso sofrer com aumento de custos para ambos os lados e criar uma situação de superfaturamento, que é crime. Pessoal, o maior risco é o desconhecimento da lei. O segundo risco a ser discutido aqui é a estrutura de riscos da matriz de risco. Não é tema aqui, eu não vou abordar como fazer uma análise de riscos,
Mas eu quero dizer o seguinte, a matriz de riscos, ela se tornou obrigatória na contratação semi-integrada e integrada. Lembrando, a semi-integrada é obrigatória por lei, portanto, a matriz de risco também é obrigatória por lei agora. E ela vai me ajudar a tratar eventos incertos com a quantidade de informações que eu tiver. Qual que é o nosso maior problema? A construção civil é carente de informações. Se eu chamar 10 pessoas e pedir para 10 pessoas me dizerem quais são os problemas mais comuns nas obras, eu vou ter 10 respostas diferentes. Ninguém tem uma base de dados consolidada que me diga, Daniel, isso aqui aconteceu em 19% das minhas obras, aquilo aconteceu em 41%, aquilo aconteceu em 6%. Isso a gente não tem ainda. Então, a gente faz o tratamento de riscos baseado, né? Eu pego um risco que já foi realizado, avalio se esse risco está ou não dentro do meu nível de tolerância, vejo como melhorar esse risco e vejo se isso deu certo. É um processo cíclico. Como todo processo cíclico, ele é longo. Eu não consigo resolver um risco de um mês para o outro, nem de uma obra para outra. Eu vou levar anos de tratamentos e estudos de risco até chegar a uma análise de risco proprietária, boa, de qualidade. O segundo maior problema na análise de riscos é precificar risco. Precificar risco não é um trabalho impossível, mas não é um trabalho simples também. Ele tem uma regra para ser feita, uma metodologia. Particularmente, eu não uso Monte Carlo porque todas as análises que eu vi de Monte Carlo eram paramétricas ou estatísticas. Não quer dizer que não exista, quer dizer que eu não conheço ainda. Mas não acho que alguém tenha dado o suficiente para utilizar essa metodologia. Então, a gente utiliza uma metodologia mais simples, que é o do VME, Valor Monetário Esperado. Bom, toda vez que eu identifico o risco, eu preciso escolher uma das 4 coisas para fazer com ele. Ou eu evito o risco, eu elimino ele do meu processo, ou eu mitigo o risco, ou seja, eu vou tratar esse risco para que ele reduza ou a probabilidade de impacto ou o dano se ocorrer, ou eu transfiro esse risco para alguém. Então, a contratante transfere para a contratada, e a contratada tem que mitigar, ou a contratada pode ainda transferir para uma seguradora, por exemplo. Ou eu aceito o risco e se ele acontecer, aconteceu. Essa decisão não é a esmo. Não é uma decisão assim, esse eu mitigo, aquele eu evito. Essa é uma decisão estratégica e ela vai impactar no orçamento da obra. Quero fazer um break aqui. Um dos trabalhos que eu desenvolvo para a Baruf é a análise de risco de projetos. E toda vez que a gente termina um projeto, a gente vai fazer uma análise de risco e a gente fala para o cliente, você tem que ter um capital de contingência, você tem que meter no teu orçamento mais 7,5 milhões de risco. Da onde vem isso? Isso vem de um estudo de precificação. Se eu pegar um risco que eu estava mitigando e eu passar a transferir, eu mudei o meu custo. Se eu peguei um risco que eu estava aceitando e eu consegui transferir ele de volta para quem me contratou, eu estou reduzindo o meu custo. Todo risco que eu não mitigo, eu aumento o meu custo. Então, mexer com risco significa diretamente mexer com o orçamento final do seu projeto. Então, eu tenho os riscos da minha matriz de risco, aqueles que eu conheço. Eu tenho os riscos que não estão na matriz de risco, mas que fazem parte do meu projeto. E eu tenho o grande risco, que é o desconhecimento da lei. Tudo isso mexe o quê? No meu orçamento. E se mexe no meu orçamento, mexe na minha taxa de sucesso, mexe na minha concorrência, mexe na minha probabilidade de ganhar aquele negócio. Então, uma das provocações que eu quero dar aqui, quando eu falei de riscos da contratação pela lei das estatais, não é apenas conhecer o risco, mas é entender que risco faz parte da decisão estratégica do negócio. Tem momentos em que ele vai impactar positiva ou negativamente, e tem momentos que ele vai tornar a sua decisão inviável, aquele projeto inviável. Eu tenho mais um tema de 2 minutos para falar. Antes de eu entrar nesse tema, alguém tem dúvida? Alguém quer trazer algum exemplo? Segue o jogo? Daniel. Oi! Exemplo não, é só um adendo. Manda aí. Quando a gente estava falando aqui sobre esse webinar, eu falei, a gente não faz orçamento sem conhecer a lei. É isso aí. Né? E aí isso a grande conclusão é que por que eu preciso conhecer a lei para fazer o orçamento? Primeiro, eu preciso saber em qual lei esse futuro contrato vai ser regido. Exatamente. Cada um tem uma regra diferente. Quem é que vai cuidar de mim, né? Quem é que vai cuidar de mim?
E aí, enxergando esse futuro da obra, né, esse futuro contrato, que o orçamento nada mais é do que uma projeção do futuro, que a gente, com base em premissas atuais e experiência de pessoas hoje, a gente coloca numa planilha o que a gente espera desse futuro. A gente tem que ter uma super consciência, né, de como que isso vai funcionar realmente. O contexto da legislação faz toda a diferença. O contexto da informação que você tem faz diferença. E o contexto do conhecimento aplicado também faz. Então, você tem que trazer tudo: planejamento, estudo de mercado, consulta de valores atuais, de como é que aquele mercado tá se comportando. Porque se você vai trabalhar gerenciando esse contrato no âmbito de uma lei 13303, você tem determinados limites. Se você está na 14133, você tem outros determinados limites. Se você está no Código Civil, uma obra privada... Outros determinados limites. E, assim, quando você está fazendo orçamento, você tem condição de perceber isso. E aí você trata esses riscos. Ao invés de olha, quando você mostra aí, né, tem lá um dos itens é o tratamento do risco. Você pode tratar no orçamento. Claro. Como que você trata no orçamento? Olha, eu vou questionar, eu vou melhorar o meu entendimento do projeto, eu vou melhorar o entendimento do meu futuro contratante sobre uma coisa que ele está querendo regular. Isso. E você vai já ajustando, né, encaminhando cada tipo de risco. E aí você consegue já trabalhar essa matriz para que você entre no projeto com as coisas mais sob controle. Então, faz toda a diferença você fazer isso no orçamento. E isso que você falou, você vê que interessante, né? Parte do conhecimento de quem faz o orçamento de em qual lei será regido. O cara tem que ser um profundo conhecedor da lei? Não, mas ele tem que ter noção de quais são, você falou, né, as liberdades que ele vai ter. Cara, se eu propor uma metodologia nova aqui, a gente economiza 4 milhões. Pode? Depende da lei, depende do regime. Deixa eu olhar. Ah, nessa aqui pode, então legal, vou me apropriar dessa economia. E nessa aqui não pode, não vale a pena eu fazer isso. Então eu vou seguir de acordo com o projeto. Ah, é uma obra privada. Poxa, o que o Código Civil fala sobre isso? Então, até pensando aqui no futuro, depois eu quero fazer, a gente pode marcar um outro Baruf Talks para falar sobre obras privadas, Código Civil. Que pode, que não pode, né? O grau de liberdade é muito maior, mas não é infinito. Então, também restringir um pouco mais. É isso aí. Muito bom, obrigado, cara. E aí, pessoal, eu vou compartilhar agora uma última coisa com vocês, que é o seguinte. Nós estamos lançando hoje nosso curso, tá? Tudo sobre obras públicas. E para quem estiver aqui nesse webinário, aqui tem um link. Eu vou copiar esse link e vou mandar aqui no chat do nosso grupo. Qualquer pessoa que esteja participando aqui, clicando nesse link, vai ter 30% de desconto. Cadê o chat? Perdi ele. Achei. Pessoal, está aqui no chat. Estou colocando o link aqui. Tá, esse curso ele vai ser vendido a R$300, está sendo lançado hoje. Para quem estiver aqui no curso, ele vai ser por R$210. E aí tem as condições de pagamento lá, tudo no PagSeguro, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês, as dúvidas, os questionamentos. Que legal a gente poder assim, discutir tudo abertamente. Todos vocês aqui me conhecem. Quem tiver qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, um e-mail. A gente pode marcar uma reunião para aprofundar isso. Mas eu acho que a ideia é exatamente essa. A gente tem um ambiente de provocar desconforto, provocar aprendizado e trazer experiência de todos vocês. Então, muito obrigado. Espero que vocês continuem acompanhando os Baruf Talks, os próximos webinários que vão ter. A gente tem alguma frequência, estão sempre sendo divulgados eles com antecedência. E no que precisarem de mim e da Baruf, basta avisar. Divulguem, tá? Aproveita para divulgar esse link aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo do trabalho, na sua rede social. Eu já vi que teve uma pessoa aqui presente no webinar que tirou um print da tela aqui, já colocou no LinkedIn dela, que ela está trazendo conhecimento, está sendo super positivo para ela também. E isso enriquece a gente, vocês e o mercado como um todo, e essa é a contribuição que a gente quer dar para todos aí através do Baruf Academy, tá bom? Isso aí, pessoal. Contem conosco. Estaremos aí em vários eventos daqui para frente. Vamos nos falando, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado. Valeu, gente.